Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Certeza. Nós vimos na aula passada mundos transitórios. Lembra disso? Mundos transitórios, mundos de passagem. As aves, quando elas param ali em alguma ilha para continuar seu destino. Mesma coisa acontece com os espíritos. A Terra já foi um mundo transitório. Para Deus, tudo tem sua utilidade, tudo tem sua utilidade. Aí eu deixei aquelas reflexões sobre a Lua, sobre Plutão, e o que você chegou à conclusão? Chegou a alguma conclusão? Mundos transitórios, chegou a essa conclusão? Ou não? Você discorda? Pode discordar, tá? Pode discordar. Mundos transitórios, então os espíritos às vezes dão aquela parada ali para continuar o seu destino, são mundos transitórios. Hoje nós vamos ver percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. A alma, né, retornando ao mundo dos espíritos, isso é, voltando a ser espírito, lembra? Alma, espírito encarnado, espírito, mundo, lá no mundo espiritual, que recebe o nome de espírito, ela vai conservar suas percepções que tinham quando aqui na Terra, as percepções. Veja, na realidade essas percepções aumentam muito quando vai para o mundo dos espíritos, tá? Terá ainda, observando assim, outras percepções de que não dispunha por causa do nosso corpo físico, que obscurecia. Por exemplo, quando nós estamos vendo, não sei o que você está vendo agora, você está vendo aí a tela, você está vendo a sua volta, mas será que você está vendo tudo? Tudo que acontece realmente à sua volta? Eu vou deixar, nós já até acho que eu já até falei isso aí para vocês. Será que nós vemos tudo? Será que nós estamos ouvindo tudo mesmo que está acontecendo aqui à nossa volta? Sentindo tudo que a gente deveria sentir, o que tem aqui na nossa volta? Será que você está vendo o que tem aqui? Nós temos limitações na nossa visão, nossa audição, nas nossas percepções. Lá no mundo espiritual abrange isso, né? No mundo espiritual isso vai ficar mais abrangente, a gente tem maiores percepções. Então, quanto mais se aproxima da perfeição, nós vamos ver do espírito, mais perfeito ele fica, perfectível, né? Perfeito somente Deus, lembra disso? Perfeito somente Deus. Mas o espírito vai ficar perfectível, mas quanto mais ele se aproxima, mais percepções e conhecimentos ele tem. Isso, quanto maior a nossa evolução, nosso progresso espiritual, mais percepções e conhecimento a gente vai ter. Então, os espíritos superiores sabem muito, muito mesmo, enquanto os espíritos imperfeitos são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Espíritos imperfeitos. Acho que muitas vezes lá em umas reuniões mediúnicas a gente tem que observar muito, né, o que eles dizem, o que eles falam, porque às vezes ali não está um espírito superior, não, está um espírito imperfeito, a comunicação. Mais para frente a gente pode estudar isso, as comunicações dos espíritos, né, como é que a gente percebe, pega ali, ó, isso aqui é um pseudo-sábio, não é um espírito superior, né? Então, conforme se efetiva então essa elevação e a pureza, mais condições vão tendo de conhecer os princípios das coisas, quanto mais evoluído. Nós ainda não temos isso, né, gente? Nós somos ainda imperfeitos. Vamos observar isso, somos ainda imperfeitos. Estamos caminhando, tá? Então, os das ordens inferiores não sabem mais do que os homens. Então, quando nós formos lá para o mundo espiritual, nós vamos saber aquilo que já sabemos. Não vamos saber mais do que os homens aqui. Ninguém vai ficar mais sábio, não. Sabedoria vai se conseguir através das reencarnações, do aprendizado que a gente vai ter da vida, das experiências, né? Não é de uma hora para outra, desencarnou, já virou um espírito sábio. Ledo engano, né? Por exemplo, a percepção do tempo. Os espíritos não concebem o tempo como nós o compreendemos. O tempo dos espíritos é diferente do nosso. A duração do tempo deixa de existir na realidade no mundo espiritual. É o eterno agora.
né? O nosso tempo é um tempo cromos, uma sequência de acontecimentos aí, mas lá não é assim, é eterno agora. Os séculos, tão longos para nós, não passam para eles de instantes que se movem na eternidade. O tempo no mundo espiritual é diferente do nosso tempo agora aqui, diferente. Por exemplo, a percepção do presente. Os espíritos, eles podem fazer do presente mais preciso e exato a ideia do que nós, dependendo do grau de elevação a que tenham alcançado. Eles têm essa percepção diferente, percepção do presente, percepção do passado. Como desencarnados, já se desvenciram do véu material que nos torna a inteligência. Eles poderão ter melhor conhecimento do passado. Do passado, quando fala, não é só do passado dessa encarnação, às vezes passado de outras encarnações. Se é concedido isso, né, a gente lembra de outras encarnações quando a gente desencarna. O que nós fomos, talvez isso é liberado quando vai nos ajudar. Se for nos complicar, não. Mas quando vai nos ajudar a nós entendermos situações que nós estamos vivendo aqui hoje, pessoas, situações que nós vivemos, então é liberado para você entender as outras encarnações. Olha o que era, quem era essa pessoa em outra encarnação, olha o que aconteceu, né? Então, mas nem tudo eles sabem, os espíritos, a começar pela sua própria criação. Lembra que a criação dos espíritos é um mistério? O passado para eles é presente. É difícil a gente ter esse entendimento, né? O passado é o presente. Mas a gente pode ter um entendimento assim, olha, quando você para agora e lembra uma coisa muito boa que você viveu no passado, lá quando você era criança. Lembra agora isso, lembra. Veja como você está vivendo isso agora, através do seu pensamento. Você não está vivendo, revivendo, a gente até fala isso, revivendo. É só um exemplo, né? Passado ali, está vivendo agora. Quando a gente para e lembra alguma coisa do passado, parece que a gente está vivendo agora aquela situação. É isso, que o passado é o presente. Para os espíritos é mais claro isso, para nós temos um pouco mais de dificuldade. Nós temos também a percepção do futuro. Seu conhecimento do futuro dependerá do seu grau de evolutivo. Os espíritos mais evoluídos, eles conhecem o futuro. Nós, dependendo do grau aí, a gente não pode conhecer não. Né? Alguns não conhecem. Então, muitas vezes entrevêm o futuro, porém nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Os espíritos superiores sabem o futuro, mas eles não são permitidos revelar. Quando vem, parece-lhe presente. Quando ele vê o futuro, também é presente. E à medida que se aproxima de Deus, mais claramente vê o futuro, o espírito. Então, veja a noção, o passado é presente e o futuro é presente. Então, por isso que eu falo que a eternidade é o eterno presente. É o eterno presente. Então, percepção de Deus. Só os espíritos superiores podem ver e compreender a Deus. Nós já vimos isso, tem uma questão de Kardec falando isso. Só espíritos superiores. Os inferiores, imperfeitos, os sentem e adivinham. Então, espíritos superiores, quando eu digo espíritos puros, eles veem e compreendem Deus. Nosso momento aqui, a gente tem um sentido, sente, adivinha, a gente tem às vezes um contato, né? Alguma coisinha que a gente dá essa percepção de Deus. E a percepção visual? Os espíritos não têm circunscrita a visão como nós, seres corpóreos. Não é só pela nossa visão, pelos nossos olhos, né? Ela reside em todo ele. Vêm por si mesmos sem precisarem de luz exterior. É diferente, visão espiritual. Como o espírito pode se transportar onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vem em toda parte ao mesmo tempo. Esses espíritos que podem se locomover aí são espíritos mais evoluídos, né? Dependendo do grau de evolução. Podem ir através do pensamento. Lembra que nós falamos isso, que tem espírito que a gente tem que abrir até a porta, né? Não lembra disso? Percepção sonora. Assim como a visão, a audição é uma percepção inerente ao ser. Quando encarnado, tais percepções chegam pelo conduto dos nossos órgãos, aqui, nosso ouvido, né? Quando o espírito está livre, deixam de estar localizados e percebem até aqueles que para nós são imperceptíveis.
essa percepção aumenta, sons. Do ponto de vista geral, o espírito vem e ouve o que quer, ressalvando que os imperfeitos vêm e ouvem a seu mau grado, o que lhe possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então, pode ser aí, aqui ao nosso lado tem espíritos que não estão escutando o que eu estou falando. Estão aqui, mas não estão, porque ele precisa ter vontade, né? Se interessar daquilo que nós estamos falando. Espíritos, vamos dizer, imperfeitos, tá bom? Então, dependendo do grau de evolução, escutam tudo, sim, gente. Quanto mais evoluído, melhor. E a percepção musical? Percepção musical. A música, lembra disso, possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas qualidades sensitivas. A música celeste, existe uma música celeste, gente, uma música celeste. Eu não sei se vocês já escutaram. É divina, gente, é muito linda a música celeste. É o que tem de mais belo e delicado que a imaginação espiritual possa conceber. Então a música tem um efeito muito grande sobre o espírito. Músicas celestes, músicas. Eu adoro música, só para vocês saberem, adoro música. Eu não sei se vocês sabem, mas eu toco saxofone. Tento tocar saxofone. Música para mim é fundamental, tá? E as percepções das belezas naturais. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza, de acordo com as aptidões que tenham para apreciá-la e compreender. Quanto mais evoluído, mais apreciação. Esteja lá no mundo espiritual, relatos do André Luiz, tem cachoeiras, tem árvores, tem bosques, tem flores. Olha que percepção maravilhosa da natureza. E a percepção do sofrimento. Nós temos a percepção do sofrimento. As nossas necessidades e sofrimentos físicos, eles não experimentam materialmente como nós, pois são espíritos. São diferentes. É uma percepção, né? Eles a conhecem porque o sofreram. Então, se ele está sofrendo, a gente vê lá muitos espíritos sofredores. Por que ele está sofrendo? Porque já sofreram. Então, eles têm essa percepção. Seus sofrimentos são as angústias morais que os torturam dolorosamente. Na realidade, os sofrimentos são as angústias morais, não são físicas, porque ele não tem mais o corpo físico, mas são morais, muito morais, né? Nós que frequentamos reuniões mediúnicas, vemos isso aí constantemente. O sofrimento de muitos espíritos, que a gente até chama de espíritos sofredores, há um nome para ele, né? Espíritos que estão sofrendo muito, mas são sensações. E a sensação de fadiga e repouso? Em relação à fadiga e ao repouso, não os sofrem como nós, pois não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. Teoricamente não era para nem dormir, mas veja, existem espíritos lá no mundo espiritual que dormem, sabiam? Pois é, ainda estão materializados, necessitam dormir. Teoricamente não precisaria, porque não tem fadiga, não tem mais corpo, né? Como nós aqui, material. Então o repouso é no sentido de não estar em constante atividade. Sua ação é totalmente intelectual e seu repouso é inteiramente moral. Veja bem. Então a espécie de fadiga que os espíritos sentem está em relação à sua inferioridade, à materialidade. Quanto mais elevados, menos precisam de repouso, tá? Então mais elevados não tem necessidade aí de muito repouso, não. E a sensação de frio e calor? Nós estamos na reunião mediúnica, vem o espírito dizendo que ele está com frio, muito frio, tá até tremendo, ou com muito calor. O frio e o calor que dizem sentir é reminiscência do que padeceram durante a vida e que pode ser tão pequeno quanto a nossa realidade, né? Pode ser tão pequena quanto a nossa realidade. É uma espécie de comparação para expressar em sua situação. Essas sensações não podem ter ação física, pois nem o frio nem o calor pode desorganizar os tecidos da alma, pois ela não pode congelar-se e nem queimar-se. Lembra, a alma sobrevive a tudo? Por que é isso? É inferioridade, gente, né? Inferioridade, espíritos sentem frio pela inferioridade. Então, nós vamos ver que as sensações e as percepções dos espíritos são diferentes conforme o grau de evolução.
e o estado de encarnação ou desencarnação em que se encontram, tá? As percepções dos espíritos. Bom, gente, nós vamos deixar aqui por aqui, né, e falar apenas mais uma coisinha sobre os sofrimentos. Não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, pois ele se queixa de frio e calor. A dor que sente não é a dor física propriamente dita, é um vago sentimento interior. Veja que é moral o problema lá no mundo espiritual, tá? Então é assim, gente, não é tão físico, né? É moral. Vamos terminando por aqui, espero que você tenha entendido direitinho. Vamos continuar os nossos estudos, leitura do Livro dos Espíritos, chamo de novo, eu falo sempre, né? Falo sempre do Livro dos Espíritos, vamos estudar. Bons estudos, que a paz do Mestre esteja conosco, graças a Deus.